A lição da árvore. Um homem bom que amava a natureza plantou a mudinha em um dia pleno de sol. Ela brotou exuberante e cheia de vida, feliz, espreguiçando os braços, alongando-os dia a dia. De início, quase ninguém reparou naquele projeto de árvore que crescia e se cobria de folhas, agitando-as ao vento brando que as tocava. Finalmente, ela se tornou uma árvore robusta. Os ramos viraram galhos fortes e ela adquiriu a maioridade vegetal. Nos dias de sol forte, as pessoas se acolhiam debaixo de sua fronde, enquanto aguardavam a condução que as levariam aos seus destinos. As crianças aproveitavam para se pendurar em seus braços, balançando-se de cá para lá. E todos foram se acostumando com aquela presença amiga e silenciosa, que dava sombra, que suportava as pessoas que se encostavam em seu tronco, que aguentava as crianças subindo e descendo e se pendurando em seus galhos. Contudo, numa noite de tristeza, um homem descontente com as folhas que caíam no outono e as flores da primavera que atapetavam o chão, resolveu cortar a árvore. Ele não queria o trabalho de recolher as folhas mortas, nem de varrer as flores que coloriam a relva e formavam interessantes arabescos. Quando o dia despertou, o que se via eram os galhos cortados, amontoados na calçada, e um pedaço de tronco erguendo-se nu, quase envergonhado. As crianças lamentaram. Os adultos questionaram quem teria executado tal maldade. E o tronco lá ficou, liso, em pé, sem proteção alguma, aguentando o frio das noites invernosas e o calor das tardes. Também a chuva, o vento. E todos pensaram que a árvore morreria de tristeza e de dor por tanta crueldade. Ela dera tudo de si, doara-se sem reservas. Que recebera em troca, senão uma sentença de morte? Entretanto, os dias rolaram, emendando na semana que se enroscou no mês, e os meses na estação seguinte. Então, a árvore corajosa resolveu brotar novamente. E pequenas folhas verdes apareceram no topo do tronco e nas laterais. Folhas tenras, anunciando o retorno à vida. A árvore esqueceu os maus tratos, a tentativa de morte, e num gesto de autêntico perdão, se dispôs a reviver. O grande Olavo Bilac, ao se referir às velhas árvores, escreveu um dia: não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos. Como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Parafraseando o poeta, dizemos que bom seria que aprendêssemos com as árvores a lição do perdão, ofertando a quem nos fere a outra face, a da doação. Bom seria que, decepados pela calúnia e pela maldade, nos erguêssemos, ofertando flores e frutos em abundância. Pensemos nisso. Perdão é gesto de quem não agasalha mágoas, nem alimenta rancor. É gesto de quem vive liberto, porque não se permite a prisão da dor, da revolta pela injustiça. Nem se deixa infelicitar pela infelicidade e inveja dos maus. Vive plenamente, produz todo o bem que possa e releva os atos indignos, próprios de quem vive prisioneiro de sua própria pequenez. Sejamos, pois, como a árvore amiga, retribuindo o mal com o bem, e nos importando muito mais com quem nos ama do que com quem nos despreza. Valorizemos o amor, valorizemos o bem. Ação ponderada.
pequena análise do comportamento humano nos permite perceber o quanto somos capazes de muito reagir e de pouco agir. Basta uma pequena rusga no trânsito, alguém que altere a voz em uma discussão e a reação acontece. Ou ainda, que alguém nos trate rispidamente ou que falte com a polidez para conosco, para que desencadeie uma imediata reação em nós. Reagimos de maneira impulsiva, algumas vezes até violenta e, consequentemente, impensada. Reagimos de súbito para logo mais percebermos que poderíamos ter agido diferente. Qual animal ferido ou acuado, reagimos para nos defender sem analisar, refletir ou pensar. Assim se dá porque, vinculados a comportamentos ancestrais, trazemos o ímpeto de reagir por impulso, por instinto, sem raciocinar. E somente depois, a razão nos convida a avaliarmos as consequências do que foi dito, ou a maneira como nos comportamos. Por outro lado, somos sempre vítimas de nossas reações, enquanto a ação nos permite tomar a atitude que escolhemos, o procedimento que achamos mais adequado. Se a reação é instintiva, a ação é racional e reflexiva. Se ao reagir não nos damos conta ou não nos apercebemos do estrago que podemos causar, o agir é analisado e pensado. Dessa forma, se percebemos que nossa reação gera muito mais dificuldades e problemas do que soluções e tranquilidade, é hora de trocarmos a reação pela ação. Por exemplo, se fazemos silêncio quando alguém nos dirige impropérios, é a ação da paz que foi nossa opção. Fácil seria revidar na mesma moeda, reagir da mesma forma. Desafiador é evitar a armadilha da reação e lucidamente optar pela clareza da ação. Se alguém nos aborda de maneira grosseira e respondemos com gentileza, paciência e calma, é a ação da nossa compreensão para com o outro. Talvez fosse mais fácil, pela força do hábito, nos comportarmos com reciprocidade, devolvendo a grosseria que recebemos. Porém, o grande desafio é deixar de reagir, escolhendo o agir, que gerará sempre melhores resultados, posto que é fruto do equilíbrio e da reflexão. E a transformação do nosso comportamento acontecerá paulatinamente e será o resultado da disciplina no pensar, que gera o hábito da reflexão, culminando pelo desarmar de nossas atitudes. Portanto, já não mais vítima das palavras rudes, do comportamento infeliz ou da atitude impensada. Que a análise e reflexão de nossas atitudes possam fazer com que, aos poucos, a reação ceda lugar a ações, pautadas em um comportamento de paz, lucidez e fraternidade. Quando reagimos revidando ofensas, agressões, descuidos alheios, passamos a sintonizar com quem as produziu. A partir daí, mantemos uma interdependência psíquica que nos aprisiona em nuvens mentais de sentimentos malsãos, que somente nos prejudicam, física e espiritualmente. Optemos sempre pela ação ponderada e gozemos de saúde, de tranquilidade, vivendo sem sintonia com aqueles que ainda transitam pelas faixas da inconsequência ou da maldade. Façamos isso e nos sentiremos leves, felizes, plenificando-nos com as celestes bênçãos. As lições do Mestre. Ele estabeleceu as mais belas lições desde o berço.
Jamais alguém foi mestre tão completo e excepcional. O rei solar e governador planetário tinha sempre algo a ensinar. Ao nascer, escolheu a intimidade de um estábulo, desprovido de conforto e de atavios. Lição de que a verdadeira realeza é do espírito. Como testemunhas do primeiro instante, seu pai, sua mãe. Provavelmente uma parteira que viera auxiliar a gestante na deliverance. Lição de aconchego. O nascimento é um momento muito especial em que o ser deve ser acolhido com todo afeto e discrição. Mas não se esqueceu de compartilhar a alegria do seu nascimento com os que lhe aguardavam a vinda, os mais próximos. Por isso, um mensageiro celeste visitou os pastores no campo e lhes anunciou a notícia alvissareira, dizendo-lhes onde poderiam encontrar o menino e como identificá-lo. Também recordou dos que se encontravam distantes, e por isso uma estrela brilhou de forma diferente, anunciando que ele chegara ao planeta azul. Os magos de várias partes do Oriente, que estudavam os astros e consultavam os céus em busca de um sinal, a seguiram, e o encontrando, o adoraram. E porque um nascimento merece ser comemorado, um coro celeste se fez ouvir na acústica das almas simples, aos ouvidos de quem tinha ouvidos de ouvir. Um coro que anunciava a grande dádiva com que o pastor presenteava seu rebanho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Uma especial comemoração. Lição da alegria de que se deve revestir toda nova vida que aporta ao planeta. Mestre excelente, não prescindiu da família, lecionando continuamente da sua importância. Durante quase 30 anos, esteve no lar de Nazaré e submeteu-se às tradições, exercendo a profissão de seu pai terreno. As mãos celestes que haviam modelado as formas planetárias, esmerando-se em detalhes, agora tomavam da madeira bruta para transformá-la igualmente em coxos para os animais, bancos, mesas. Lição de humildade e de serviço. Quando deixou o lar paterno para dominar as estradas do mundo, elegeu dos amigos como seu próprio. Em Cafarnaum, foi a casa do pescador Simão Pedro. Quando na Galiléia, era o seu local de aconchego depois das lides do dia exaustivas junto ao povo. Lar, refúgio, oásis para recompor as energias, local de descanso. Na Judéia, foi a chácara dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Lição das bênçãos familiares, da sua importância para o refazimento, a alimentação pelo combustível do amor. O pastor veio para o meio do seu rebanho sem descuidar de nenhum detalhe. Amor não amado, demonstrou a preocupação com sua mãe ao deixá-la na terra. Entre as agonias da crucificação, lembrou-se de entregá-la ao apóstolo João. Nova lição, a de que a família se estende para além das fronteiras da consanguinidade. Família corporal, família espiritual. Tudo, em todos os instantes de sua vida terrena, foi plenificado de ensino. Nem poderia ser diferente com aquele que asseverou: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus, modelo e guia, mestre e senhor. Desbravadores em tempos novos. Quando adentramos pela história das grandes descobertas marítimas, é natural que nos extasiemos. Vikings com seus barcos compridos e esguios, com linhas de remos nas laterais,
uma única vela, cujo casco deslizava sobre ondas bravias, em vez de perfurá-las, num truque de engenharia náutica para driblar as tempestades do norte. Os fenícios, com suas embarcações de 2 ou 3 fileiras de remos, birremes ou triremes, e até 35 metros de comprimento, copiadas por gregos e romanos, que as usaram para dominar a navegação no Mediterrâneo. Os navios chineses, que chegavam a levar 200 toneladas de carga, o que lhes permitia uma garantia de 7.000 quilômetros, o suficiente para cruzar o Atlântico sem paradas. As caravelas portuguesas, com suas velas triangulares, que permitiam navegar na direção contrária aos ventos, com muito mais rapidez e segurança. De se admirar os fenícios, um povo de população diminuta e de humilde ocupação territorial, em torno de 250 quilômetros da atual costa libanesa, com cidades importantes como Tiro, Sidom e Biblos. Suas colônias mediterrâneas eram simples feitorias que mal adentravam no continente. Tendo sido tão poucos, é surpreendente o tanto que realizaram. Dentre seus méritos náuticos estão as rotas até a Bretanha e o Mar Báltico, quando nenhum outro povo nem sequer sonhava ir tão longe. E a circunnavegação da África, mais de 2.000 anos antes de Vasco da Gama. Tudo isso eles fizeram sem o uso de mapas, contando apenas com a habilidade para construir seus navios e navegar. Homens de coragem, de visão. Homens que sonhavam sem limites, que desejavam descobrir o desconhecido, o inexplorado. Na atualidade, vivemos a exploração espacial. Esse conjunto de esforços do homem em estudar o espaço e seus astros, fazendo uso de satélites artificiais, naves e sondas espaciais. Em algumas missões, seres humanos se lançam no espaço, e é realidade uma estação espacial internacional, cuja construção foi concluída em 2011. Descobertas, arrojo, entusiasmo. São as marcas registradas dos navegadores do ontem, dos astronautas do hoje. Há, no entanto, um local para o qual todos deveríamos migrar, em verdadeiro papel de exploradores: a intimidade de nós mesmos. Essa viagem nos levaria ao autodescobrimento. Quem somos? Que tipo de seres somos? Simples? Desataviados? Amorosos? Ou pessoas complexas, criadoras de problemas, geradoras de inquietação onde quer que nos situemos? Somos flores que engalanam o jardim da vida, ou espinheiros que enfeiam a paisagem e agridem quem se aproxime? Sim, é preciso coragem para navegar pelas águas turbulentas que conduzem ao mar da intimidade de nós mesmos. É preciso ser destemido para encarar os monstros que se asilam adormecidos, desejando despertar, famintos e abusados. Ciúme, inveja, ódio, ambição. As águas territoriais que conduzem ao continente interior são normalmente atormentadoras. E quais novos argonautas, não em busca do velocino de ouro, mas da realidade interior? O grande desafio é a descoberta de si próprio. É o reconhecimento das próprias virtudes e vícios, a fim de alcançar os louros da vitória sobre si mesmo. Iniciemos a grande viagem ainda hoje ao país da alma. Deus no sorriso de minha filha. Hoje encontrei Deus no sorriso de minha filha. Porém, o gesto espontâneo e luminoso não foi para mim. Foi para um estranho, alguém que ela nunca havia visto antes.
sentado à mesa ao lado, com um olhar distante e triste. Pude ver o Criador nos olhos dela. Ela acenou como se quisesse perguntar: está tudo bem com você? Em seguida lhe jogou um beijo deliberadamente. Certamente não estava tudo bem. Deus sabia. Tanto sabia que no mesmo instante mágico, a divindade amorosa encontrou na mesa mais próxima um sorriso amigo, uma pequena lamparina para acender na vida daquele filho desanimado. A pessoa não resistiu e também sorriu, e até acenou de volta, com um certo encantamento pela atitude tão pura e doce de criança. Hoje encontrei Deus no sorriso de minha filha. Mas o sorriso não foi para mim. Foi para a dor do mundo que ainda lateja incômoda por aí. E sem perceber, aquele sorrir também me fez um pouco mais feliz. Pensando bem, acho que ele também sorriu para mim. E agora, sorri para você. Deus irradia sorrisos. O Criador atua no mundo através de leis perfeitas, e uma delas é a lei do amor. A lei do amor tem nuances infinitas, mas uma certamente se manifesta através do senso de atenção que desenvolvemos uns pelos outros. Eu percebo você. Eu me interesso por sua vida, e tudo que diz respeito a você também me importa. Saímos de dentro da casca do egoísmo avassalador e começamos a viver como comunidade. Não é apenas a minha dor que enxergo, mas a sua também. Não são apenas os meus problemas que existem, mas os seus igualmente. Não sou apenas eu que tenho o direito de ser feliz, mas você também. E o mais curioso e impressionante desta lei é que, cuidando da dor do outro, tratamos também a nossa, no silêncio de nossa intimidade. É a lei do amor que faz com que sejamos gratificados interiormente pela felicidade toda vez que praticamos a caridade, que nos doamos, que nos importamos com o nosso próximo. É a lei do amor que nos aproxima uns dos outros, que faz com que juntemos forças, que percebamos que não estamos sozinhos nos embates do dia a dia. É a lei do amor que nos faz abraçar a maternidade e a paternidade com tanta dedicação, promovendo ao infinito aquelas almas antigas de roupas novas. É a lei do amor, praticada por todos nós, que virá a ser responsável pela extinção das misérias sociais que ainda nos incomodam tanto. Ela eliminará preconceitos, reconciliará adversários e será responsável pela espiritualização da humanidade toda. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Dias de desafios. Quem de nós não desejaria que a existência transcorresse à semelhança de um rio calmo, onde a barca de nossa vida se engrace por águas tranquilas e serenas? Todos temos o desejo de que na vida os embates não surjam, as dificuldades não se apresentem, e as dores não ocupem espaço em nosso caminhar. Contudo, viver é muito mais do que atender ao escoar dos dias, ou esperar a velhice chegar e a morte encerrar a vida do corpo físico. Temos o desafio a cada vez que nascemos, a cada vez que nos vestimos de carne, de que novos aprendizados se façam. Esse é o propósito da divindade para conosco.
que o corpo físico seja a possibilidade de progresso para a alma. Assim, naturalmente haverá dias mais amargos em nossa jornada. Ocorrerão fases em que o peso sobre nossos ombros se avolumará e os problemas se apresentarão mais complexos. Passaremos por dias tumultuosos em que seremos testados em nossos valores, nossa perseverança, nossa fé. Surgirão situações de grande monta, exigindo que desenvolvamos capacidades morais de que não dispunhamos ou nem imaginávamos dispor. Haverá situações nas quais a prova se mostrará mais rude, em que enfrentaremos nossos limites morais, em que bordejaremos o extremo de nossa capacidade. Nada disso acontecerá, no entanto, sem a plena anuência da divindade. Nenhuma sem o pleno conhecimento da providência divina. Deus tem total ciência de tudo que nos sucede. Nada que nos ocorra é inútil ou destituído de alguma razão, mesmo que de momento não consigamos entender o propósito. Contrariando o adágio popular, podemos dizer que Deus escreve certo por linhas retas. Nós é que somos algumas vezes os míopes, que não conseguimos ver o amor e sabedoria de seus desígnios. Assim, se os dias se mostram desafiadores, ali está a bondade de Deus nos oferecendo o aprendizado. Para alguns, o desafio é lidar com o retorno do ser amado à pátria espiritual, deixando o rastro das saudades e uma imensa ausência. Para outros, é a dor, a doença, as deformidades, as limitações físicas que chegam inesperadamente, provocando desequilíbrio em seus dias. Para muitos, é a família se desarticular pela inconstância de uns, despautério de outros, desestruturando relações de alegria e fraternidade. Assim é nossa jornada, feita de desafios e lições. Quando essas nos chegam na forma da dor ou da saudade, da doença ou de alguma carência qualquer, é sempre o convite para aprender. Vistamo-nos de coragem e fé. Enfrentemos o que nos chegue com a serenidade daqueles que entendem os desafios como necessários ao crescimento moral. E não nos esqueçamos de que teremos sempre Jesus, o bom pastor, a nos amparar a todos, cansados e aflitos, em seu regaço amoroso. Os desafios existenciais fazem parte da vida. Sem eles, o homem seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Enriquecer-se com a luz do discernimento elevado é a finalidade essencial da vida. Famílias felizes. Elas existem. Não são exceção. Ao contrário, mais e mais proliferam nesta terra bendita de todos nós. São famílias de pessoas felizes que fazem a outros felizes. As pessoas que as compõem se reencontram na terra pelos laços do afeto e do bem-querer. Amam-se. Pais, irmãos. E os que vêm de fora para alargar esse universo familiar, genros, noras, são da mesma nobre estirpe. Não são pessoas incólumes ao sofrimento. Não. Pelo contrário, nelas registramos pesadas cargas expiatórias. Em algumas dessas famílias, é um filho que nasce como esperança de muitas alegrias, para logo mais demonstrar a enfermidade de que é portador, envolvendo todo o conjunto familiar em redobradas preocupações. Em outras,
É o filho que nasce portador de alguma deficiência, necessitando de especiais cuidados. E todos se reúnem para isso lhe proporcionar. Famílias assim superam tragédias que as atingem em forma de morte súbita de um ente querido ou reveses de qualquer outra ordem. Sustentam-se mutuamente pela força do amor e transmitem energias uns aos outros pela proposta de afetividade que registram. Nessas famílias, cultua-se a ciência, ou a religiosidade, ou a arte, ou tudo como um conjunto. São famílias nas quais os membros tendem para as carreiras de um mesmo ramo, ou ramos diferentes, mas em que todos estudam e alcançam títulos universitários de graduação, demonstrando seu grande potencial intelectivo. Elas se envolvem com a arte, e cada membro apresenta uma qualidade específica na execução de instrumentos musicais, no canto, na composição, na arte dramática. Por vezes, parecem compor uma fenomenal orquestra, pois que cada um tem uma especial habilidade. E quando a ciência ou a arte reúnem a religiosidade, transformam as comunidades onde se demoram. Atuam em benefício da dor que se espalha, erguendo instituições de amparo aos sofredores. Esmeram-se na ilustração das mentes alheias, erigindo escolas, oferecendo-se em voluntariado. O dinheiro que circula em suas mãos simplesmente circula, direcionado para o bem geral. E parece que quanto mais oferecem, tanto mais lhes chega às mãos. Famílias felizes. Vivem a alegria do reencontro dos amores de muitas vidas. Vivem a união de ideais e de beleza. Chegam a causar, por vezes, uma certa inveja por neles se descobrir tantas bênçãos, tantas alegrias. Contudo, quem preste atenção, verificará que em meio às marcas abençoadas dos sorrisos, as faces também registram a chibata da dor em vincos dolorosos. São felizes por terem aprendido que na terra tudo é transitório e que cada minuto deve ser vivido em plenitude. São felizes, acima de tudo, por terem descoberto que a divindade que lhes permitiu renascer, abençoados pelos amores próximos e pelas venturas da beleza, de talentos variados e de bens da terra, lhes exige apenas que façam felizes a outros que cruzam seus caminhos. Famílias felizes. Famílias que amam e estendem seu amor para além das fronteiras do próprio lar, da própria cidade. Desde cedo, aprenderam que todos, afinal, somos cidadãos do mundo e herdeiros do universo. Por isso, não retêm riquezas em seus cofres. Somente multiplicam pérolas de luz em seus corações. Há 3 anos. Quem poderia imaginar que tudo aconteceria dessa forma, com a mãe tão distante? Luana se recuperava da exitosa cirurgia que finalmente a faria parar de sangrar. A viagem programada há tantos meses poderia se concretizar. A mãe hesitou se deveria mesmo ir. Contudo, a família insistiu. Os tantos meses de hospital, as noites insones, os cuidados constantes com a pequena enferma a haviam desgastado em demasia. Ela precisava espairecer um pouco e descansar, recompor as energias. A avó e as tias continuariam cuidando muito bem da Luaninha, e afinal, seriam somente 3 dias. O que poderia acontecer em período tão curto? E Luciana foi com o irmão Paulo para a casa de uma prima em Salvador, na Bahia. De noite, as notícias de que tudo estava bem com Luana
lhe valeram algumas boas horas de sono. No dia seguinte, sol em abundância, calor e um passeio até o Farol da Barra. E foi lá que o telefonema chegou. Luana não estava bem. Ela precisa de você. Venha logo, foi o que lhe disse a mãe. Luciana sentiu que algo grave acontecera com seu tesouro. Correu para o aeroporto. Paulo foi buscar as malas na casa da prima. A sensibilidade dos atendentes no balcão da companhia aérea foi comovente ante o desespero de Luciana. Ela adjetivaria mais tarde aquele dia como o mais agonizante de sua vida. Enquanto aguardava o voo que nunca chegava, se indagava se chegaria a tempo. Então ela orou e sentiu a presença dos amigos espirituais insuflando-lhe calma. Enfim, chegou ao hospital. E jamais em todos os meses anteriores ela se preparara tão rapidamente para entrar na UTI. Literalmente arrancou os brincos, o relógio, trocou a roupa. Ainda no elevador atendera a ligação. Onde você está? Percebeu, na voz angustiada, que o tempo corria mais depressa do que ela. Ela já foi? Perguntou Luciana chorosa. Ainda não foi, mas está indo. E a sua linda princesa estava lá, ligada a máquinas, aguardando a chegada da mãezinha. Luciana cantou todas as músicas que a filha gostava. Contou todas as historinhas que lembrava. Depois, com lágrimas de dor, sussurrou ao ouvido dela: filha querida, pode partir. Mamãe ficará bem. Todos ficaremos bem. Foi um momento lindo. Pais, avós, tias, em torno daquele leito de mãos dadas, como se um ao outro desejasse infundir forças. Ou talvez porque desejassem formar um cordão de proteção para Luaninha. Então, ela se foi. Delicadamente desprendeu-se. A mãe a tomou nos braços, embalando-a pela derradeira vez, e lhe disse: vá com Deus, meu amor. Até logo mais. Mamãe irá ao seu encontro depois. Três anos se passaram. No aniversário de seu passamento, a mãe lhe escreveu dizendo das saudades, da doce dor da saudade, que nunca cessa. Mas, conforme lhe prometera, ela está bem. Aguarda o momento do reencontro que se fará algum dia. Aguarda o momento em que poderá outra vez abraçar Luana, que deve estar no jardim de Deus fazendo peraltices. Agora, sem dores, sem enfermidade. É flor que desabrocha na espiritualidade. Tão doce o reconforto da imortalidade. Heroínas. Heroína, substantivo. Feminino de herói. Quer dizer, pessoa extraordinária por seus feitos guerreiros, seu valor ou sua magnanimidade. O Brasil tem suas heroínas. Algumas que se destacaram por sua coragem de perseguir seus próprios sonhos, vencendo num mundo de homens. Guerreiras outras, como a catarinense Anita Garibaldi, que viveu no século XIX. Durante a Revolução Farroupilha, no então estado de São Pedro do Rio Grande do Sul, ela se uniu a Giuseppe Garibaldi, que a introduziu na Revolução. Lutou no Brasil. Depois, lutou pela unificação e libertação da Itália, morrendo antes de completar 30 anos. Ou como Maria Quitéria Medeiros, que nas lutas pela independência do nosso país, tomou o uniforme de soldado e se alistou com nome masculino. Quando dias depois foi encontrada pelo pai,
O oficial não permitiu que ela fosse por ele levada de volta para casa. Ela era um soldado de valor e um exemplo de bravura. Chegou a ser promovida a alferes. Quando finalmente foi dispensada, recebeu uma carta de recomendação do próprio imperador, a fim de que não viesse a sofrer qualquer sanção por parte do pai. Mulheres, heroínas, como Zilda Arnes, promotora da paz, médica pediatra e sanitarista, fundadora da Pastoral da Criança e da Pessoa Idosa. Uma ideia geradora movia sua ação, copiada da prática de Jesus: multiplicar. Não pães e peixes, como ele fez, mas multiplicar o saber, a solidariedade e os esforços. Multiplicar o saber, repassando às pessoas simples os rudimentos de higiene, o cuidado pela água, a alimentação adequada. Multiplicar a solidariedade, que para ser universal, deve alcançar as pessoas que vivem nos rincões onde ninguém vai. Tentar salvar a criança desnutrida, quase agonizante. Multiplicar esforços envolvendo políticas públicas, ONGs, grupos de base, empresas. Enfim, todos os que colocam a vida e o amor acima do lucro e da vantagem. Mas antes de tudo, multiplicar a boa vontade generosa. E a grande promotora disso tudo foi Zilda Arnes. Morreu longe do seu país que tanto serviu. Morreu amando seus irmãos no terremoto do Haiti, no dia 13 de janeiro de 2010, em Porto Príncipe. Fora ali para servir aos irmãos mais distantes. Jesus decidiu chamá-la para o seu reino. Heroínas. Quantas mais poderíamos enumerar? Mas desejamos lembrar as mais anônimas e esquecidas. As que dão à luz a muitos filhos e os sustentam. Mulheres que saem de casa quando a madrugada as cumprimenta para enfrentar longa jornada de trabalho. Canavieiras, faxineiras, atendentes, executivas. Mulheres de mãos calejadas. Mulheres muito alinhadas. Esposas e mães que depois de enfrentarem horas de serviço remunerado, ainda têm tempo para amar. Têm tempo para serem mães, esposas, filhas, irmãs. Mulheres que alimentam bocas famintas, que trocam fraldas, que ensinam os reais valores da vida. Heroínas, anônimas, silenciosas, perseverantes, promotoras da paz, da vida, do progresso. Heroínas. Mães engajadas. As bandeiras que elas levantam são diferentes. As causas que abraçam são as mais variadas possíveis. Porém, sua intenção nobre é sempre a mesma: amparo mútuo e se transformar em instrumento útil numa sociedade tão individualista. Cada vez mais vemos nas redes sociais grupos de mães se unirem para trocar experiências, para defenderem minorias, para exigirem direitos nessa ou naquela esfera, dando grande exemplo de cidadania e fraternidade. Basta uma dizer que precisa de algo, ou trazer alguma necessidade especial ou emergencial de algum conhecido seu, que a mobilização é imediata e espantosa. Tudo se consegue. Nada é impossível. Desde alimentos, passando por roupas de criança, objetos, móveis, até profissionais da área médica que atendam determinada especialidade.
Num grupo grande, alguém sempre conhece alguém que pode resolver. E isso não fica apenas no campo da carência material ou de informações. Isso se estende ao campo emocional também, pois se tornam amigas, mesmo muitas delas não se conhecendo pessoalmente. Mães de crianças especiais, por exemplo, que passam por momentos delicados, enfrentando as primeiras experiências, não sabendo como lidar com isso ou aquilo, encontram nas outras companheiras de caminho a guarida necessária para saberem que não estão sozinhas. Intercambiam suas experiências do dia a dia, indicam médicos, terapeutas, brinquedos educativos, cursos. Criam um grande banco de dados útil para todo o grupo. Tudo de uma forma natural, espontânea, em clima de muita amizade. Mães com filhos adolescentes que ainda não descobriram como lidar com certos comportamentos, que tentaram terapias, conversas, castigos. Encontram lá longe, mas ao mesmo tempo tão perto, outras mãezinhas que passam pelas mesmas agonias. Conversam, trocam experiências, se ajudam, ouvem-se e assim encontram forças para não desistir da tarefa tão importante que o Criador lhes confiou. Mães de abaixo-assinados, mães de passeatas, mães de reuniões com diretores de escolas, mães de e-mails a políticos, mães que não têm tempo para nada, mas conseguem um tempinho umas para as outras. Tudo pelo grande amor que dedicam aos seus filhos. Isso é fraternidade. Isso é a mais pura expressão de amor. Esse é o espírito da nova era que chega. É por essa razão que as novas tecnologias nos chegaram, para que pudéssemos lhes dar um fim nobre, útil, em prol de todos. Espelhemo-nos no exemplo dessas mães incríveis e sua disposição fora do comum para auxiliar o próximo. O mal ainda nos assusta, porém, lembremos que o bem mobilizado será insuperável quando quisermos. Mãe lutadora. Servir é nobre forma de amor. E cada segundo dedicado ao teu filho é uma pequena chama que se acende em tua alma. Por isso, toda alma de mãe é iluminada. Não feito luz de lua refletida, mas como a luz de estrela, conquistada e merecida. Nasce Jesus. Filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, dos céus de Deus nasceu o Filho do Homem. Sua mãe Maria o envolveu em panos singelos e o colocou em uma manjedoura. A abóboda celeste plenificou-se de estrelas, e os mensageiros celestes cantaram: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Na simplicidade da estrebaria de Belém, nasceu Jesus. Nasceu pobre, no seio de um povo cativo. Homenageado por uma conta infinita de estrelas, o universo e a eternidade lhe embalaram o sono. Cresceu na Galileia, numa cidade considerada das menores e de importância alguma. Aguardou que o tempo se fizesse para o início do seu messianato. O embaixador do amor nasceu e viveu entre os pobres, entre os desprezados, os humilhados. Estendeu sua mão àqueles que a sociedade tornava invisíveis: leprosos, deficientes, famintos, viúvas, órfãos. Pelas estradas que percorreu, cruzou o caminho de todos os homens. Chegou a corações longínquos e a almas distantes, aproximando-as do Pai. Peregrinou pela Galileia, Judéia, Pérea, chegando às cidades de Tiro e Sidom.
Não entrou para a história. Ele a dividiu. Antes dele, depois dele. E para tal, apenas amou e nos ensinou a amar. Não tomou de espadas, não esteve à frente de exércitos, não liderou batalhas, não destronou reis, não conquistou impérios, não ostentou coroas e cetros. Meu reino não é deste mundo, afirmou. 2000 anos se passaram desde o seu nascimento. É Natal, é data festiva. Cerremos os olhos e pensemos nele. Pensemos no Cristo Jesus e lhe façamos a nossa rogativa. Nasce Jesus e transforma os nossos corações em manjedouras verdadeiras para te acolhermos neste dia e sempre, em tua paz, em tua luz. Nasce Jesus em nossas imperfeições e pensamentos, em nossas mazelas morais, nas chagas de nossas almas, nos recônditos mais profundos de nossas emoções e sentimentos. Nasce Jesus em nosso egoísmo e nos faz enxergar os teus pobres, os teus solitários, os teus abandonados, como nossos irmãos. Que a teu exemplo lhes distendamos braços de socorro, colo de proteção, palavras de consolo, mãos de doação. Nasce Jesus em nosso orgulho, quando marginalizamos o perdão, quando esquecemos a prece reparadora, quando não nos comprometemos com a verdade consoladora, por não nos lembrarmos da gratidão. Nasce Jesus nos orfanatos e asilos, nos sanatórios, nas casas de recuperação, nos hospitais. Nasce entre os que sofrem preconceito, entre as religiões, em todos os países, tribos, entre orientais e ocidentais. Entre os encarcerados, ó Mestre, nasce também. Um novo horizonte lhes concede e que seja todo luz, todo recomeço, todo oportunidades, todo bem. Nasce Jesus. Desperta-nos para o fato de que todo ato tem consequências, de que a lei de Deus reside na consciência e de que é percorrendo a estrada da eternidade que chegaremos à almejada felicidade. O Natal, verdadeiro Natal, ocorre quando o Mestre da Paz nasce na manjedoura de nossos corações e faz morada na intimidade de nossas almas. O cantor incomparável. Ele chegou à terra anunciado por um coro celestial que foi ouvido por pessoas simples que se encontravam nos campos. Seres que dormiam sob o dossel das estrelas, enquanto guardavam as ovelhas na noite ainda não de todo fria. O pastor das almas se fez anunciar aos pastores. Significativa mensagem. Os versos da canção têm sido repetidos ao longo dos séculos, embalando a esperança e sustentando as almas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E o Senhor das estrelas se fez carne e habitou entre nós. Aguardou os anos para ele próprio entoar a mais elevante canção de todos os tempos. Canção que atravessou as épocas, que sobreviveu às guerras, às perseguições, às adulterações dos homens de má fé. Às margens do Genezaré, em Cafarnaum, Dalmanuta, Betsaida, pelos caminhos da Galiléia e da Samaria, os homens lhe ouviram a voz, chamando-os para o reino de Deus. Quando ele abria a boca e falava, com a autoridade da sua perfeição, brotavam versos de espiritualidade e conforto moral.
Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mas sua canção não era somente de consolo, também de glorificação ao Pai e à vida. Versejador incomparável, tomava da lira da natureza para dedilhar as notas delicadas dos seus poemas. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem fazem provimentos nos celeiros, e no entanto, vosso Pai Celestial as sustenta. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Os homens e mulheres que o seguiram aprenderam a canção, e a vem repetindo séculos afora. Nem a noite medieval, com toda a sua sombra, conseguiu obscurecer o brilho da canção. E até hoje se repete o doce canto de Jesus, fascinando as vidas. Não somente as vidas desgraçadas e sem esperança, mas as de todos os que desejam ter vida em abundância. E os que descobrem os segredos da canção a agasalham na acústica da alma e a cantam também. Assim foi com os mártires, que durante 3 séculos entraram nas arenas, enfrentando as feras, o açoite e o fogo, entre canções de louvor. Aos ataques dos surdos, respondiam com os arpejos da musicalidade que haviam aprendido com o extraordinário cantor. E até hoje, os homens repetem a canção, ansiosos por voltarem a ouvi-la dos lábios dele, que venceu a morte na madrugada da ressurreição. Jesus é o celeste cantor da imortalidade. Sua voz prossegue a nos convidar para o seu reino, que não é deste mundo, que não tem aparências exteriores, o reino dos céus. Abrandemos a saudade, permitindo-nos ouvir no palco da nossa intimidade a sonoridade dos seus versos. Eu sou o bom pastor. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O que Deus espera de mim. Todas as vezes que vemos alguém celebrar sua formatura em um curso universitário, sabemos que ali está a conclusão de uma etapa de sua vida. E comemora-se porque é o resultado de muito esforço, dedicação, estudo, renúncia em prol de um objetivo nobre. Quando ouvimos a apresentação de um grande músico, virtuoso em seu instrumento, percebemos a síntese de anos de dedicação, ensaios, estudos. Tudo para desenvolver sua técnica e sensibilidade musical. Quando admiramos a apresentação de um bailarino pela sua técnica irrepreensível, ou quando nos entusiasmamos com um atleta pela sua habilidade incomparável, vemos o resultado de quem usou o tempo para se dedicar à arte, ao esporte. Assim também se dá nos mais variados campos do conhecimento humano. Seja o atleta ou o bailarino, o professor ou o arquiteto, sempre alcançam seus objetivos e concluem sua formação graças ao esforço e renúncia. Para uns, serão horas infindáveis sobre os livros. Para outros, serão longos momentos de ensaio ou treinamentos a lhes exigir tempo e perseverança. Em nossa vida interior, não é diferente. Nenhum de nós terá dons ou virtudes gratuitas ou ofertadas como presentes injustificáveis da bondade divina. O que Deus nos oferece é a oportunidade de desenvolver dons e virtudes que ainda adormecem em nossa alma
esperando o esforço de cada um de nós. A vida é, pois, a oportunidade de desenvolver virtudes morais e dons intelectuais. Por isso mesmo, ela nos oferece embates, dores, dificuldades e desafios. Serão sempre as oportunidades de aprendizado e progresso. Pensemos em quantos de nós, após um processo doloroso e difícil em determinado momento da vida, saímos dele mais fortalecidos e amadurecidos. É o aprendizado que se concretizou. A vida não é só feita dos aprendizados intelectuais ou físicos. Também é de conquistas morais. O nosso progresso se dará no desenvolvermos mente e coração. Sintetizando as conquistas intelectuais, enquanto o outro as de ordem moral. A lição da humildade nos chegará quando aprendermos a nos calar. A paciência se desenvolverá quando aprendermos a esperar. E o perdão ganhará espaço em nós quando aprendermos a compreender. Assim são as lições do coração. Enquanto o desenvolvimento intelectual se dá através dos livros, nas escolas, no estudo, nosso desenvolvimento moral se dá nos embates da vida. Por tudo isso, Deus escolheu, com esmerado cuidado, a melhor família para nosso aprendizado, a melhor cidade para nosso progresso e as melhores condições de vida para as lições que precisamos. E Ele apenas espera que possamos, cada um de nós, bem aproveitarmos essas oportunidades que a vida nos oferece. Tomemos cuidado para que não sejam lições perdidas, como um estudante que frequenta a escola sem estudar, e ao final do ano terá o resultado infeliz da reprovação, cabendo tudo começar novamente. Sejamos bons alunos na escola da vida, para que ao final desta existência possamos ter a mente e coração enriquecidos de experiências bem-sucedidas. Que nossa bagagem intelectual e moral seja muito maior do que quando adentramos os portais da nossa atual vida física. Pensemos nisso. Trabalhemos para isso. O que me encanta no mundo. O que me encanta no mundo é descobrir a cada dia que tenho muitas coisas mais a aprender e a vivenciar. Inesgotável aprendizado. Por mais extensa seja a vida humana, e existem os que ultrapassam um século, é demasiado curta para conhecer todas as potencialidades deste nosso planeta. Curta também para experienciar tudo o que ela pode proporcionar. Quando olho para a diversidade das raças, cada qual com suas características específicas, e o encanto que a mistura delas produz, me extasio. Olhos negros, castanhos, azuis, verdes. Gente de pele negra com maravilhosos olhos verdes. Gente que traz o céu nos olhos e os raios do sol emoldurando-lhes as faces. Gente de pele avermelhada com todos os seus rituais, crenças, adereços, homenageando os seus ancestrais. A riqueza da sua sabedoria medicinal que adentra a mata e traz nas mãos as ervas, as raízes, para a cura de tantos males físicos. Encanta-me o próprio ser humano em si mesmo, em suas ações. Comovo-me em verificar como há bondade e doação em sua alma. Basta um desastre natural para lhe atestar a solidariedade e compaixão. Antes de ser convocado, ele corre a atender o seu próximo. Esquece a exaustão, a fome e se entrega no auxílio aos seus irmãos durante horas e dias. Comovo-me em constatar a extraordinária resistência de um bebê que fica soterrado em escombros durante horas. É resgatado chorando, dizendo ao mundo: eu sobrevivi, eu nasci para vencer, sou um guerreiro pela vida.
Encanta-me a criatividade humana nas artes, na ciência, a genialidade das suas descobertas, a incansável busca do saber, o sonho de vencer as distâncias e alcançar as estrelas. Criatividade que fotografa uma região inóspita, um imenso mundo de neve e gelo, registrando o cuidado de Deus em cada detalhe. Criatividade que traduz em sons o que a alma sente quando se extasia com um pôr de sol, um raio de luz, a chuva que cai fina, o mar que se ergue, revolto, gritando aos céus: Deus, ó Deus, acalma a fúria das minhas entranhas. A criatividade na dança, na composição de cores e objetos em um cenário, na semeadura de um jardim, moldando arabescos entre o verde e a profusão das corolas abertas em alegria. Encanto-me a cada vez que ouço as notícias da dedicação de pesquisadores, cientistas, fechados em seus laboratórios, imersos na criação de vacinas e medicamentos para atender à vida. Encanta-me ouvir tantos brados pela paz, pelo bem, pelo amor. Gente que nada tem e canta a esperança. Gente portadora de necessidades especiais, que supera todas as expectativas e mostra que pode vencer, estudando, trabalhando, oferecendo seu próprio contributo à sociedade. Gente de todas as raças, de todos os credos. Almas criadas por Deus, revestidas de corpos esculturais, deficientes, pequenos, médios, grandes. Almas de Deus. Meus irmãos, encanta-me de forma peculiar o ter a certeza de que ainda voltarei a este mundo muitas e repetidas vezes. E que então, no suceder dos tempos, eu poderei usufruir de tantas descobertas que advirão, de tempos novos, de entendimento entre as criaturas. Serei criança outra vez, jovem idealista, homem maduro, alma imortal. Retornarei para tornar a me encantar com a vida, com o ser humano, com a incrível criação divina. Sempre conosco. Prepara-te, Cristo voltará. Esta frase pode ser lida em muitos outdoors pelas estradas do nosso país. A afirmativa suscita reflexões. Ao se identificar aos homens, Jesus se apresentou como o pastor, o bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas. E elas, por sua vez, reconhecem a sua voz. Reportou-se ao mercenário que, quando vê chegar o lobo, foge, salvando a própria pele, enquanto deixa o rebanho à mercê das garras da fera. Ao contrário, o bom pastor dá a sua vida pela das suas ovelhas. Ao realizar sua despedida na chamada última ceia, preparando os apóstolos para o sacrifício de sua vida, lecionou: Não vos deixarei órfãos. Vou à frente preparar-vos o lugar. Na cruz, em plena agonia, manifestou-se a Dimas, o bom ladrão, que lhe rogava fosse lembrado quando adentrasse seu reino, afirmando-lhe que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. O bom pastor estendeu a sua misericórdia à ovelha perdida, resgatando-a, permitindo-lhe que ali iniciasse o seu processo de regeneração. Quando nos pomos a reflexionar a respeito desses ditos e feitos de Jesus, concluímos que ele, guia e modelo, não pode nos ter deixado a matroca em tempo algum. Portanto, morto o mestre, não se alçou a paisagens paradisíacas, deixando para trás o seu rebanho. 3 dias após a morte física, se apresentou a Madalena, no Jardim das Oliveiras. A caminho de Emaús, acompanhou 2 discípulos e lhes explicou o sentido dos últimos acontecimentos do Calvário. E quando caiu a tarde, entrou com eles na estalagem, abençoando o pão e partindo-o, conforme sempre o fazia.
apareceu no cenáculo mais de uma vez a portas e janelas cerradas. Depois, à beira do lago, e durante 40 dias, permaneceu orientando, acalmando os corações, lenindo a saudade dos que o amavam. E prossegue dando mostras periodicamente de que está atento ao nosso lado. Apareceu ao sol do meio-dia na estrada de Damasco e lembrou ao fariseu de Tarso que seu era o compromisso de disseminar o Evangelho. Buscou Ananias, o velho pregador, na intimidade do lar, e lhe recomendou o atendimento a Saulo, o perseguidor, que se hospedava na pensão da rua direita. E naqueles dias primeiros do cristianismo, permaneceu ao lado dos que se entregavam à morte por amor à verdade que ele pregara. Mal se desenovelavam dos liames da carne, ele os recebia nos umbrais da espiritualidade, abraçando-os generoso para o repouso merecido. Ao velho pescador Pedro, na Via Ápia, informa que está retornando a Roma para ser novamente crucificado, desde que os líderes os haviam deixado sós. Esse é Jesus, o bom pastor, sempre presente, sempre conosco. Pensemos nisso e reconheçamos sua voz a nos chamar novamente para o aprisco, para o seio do seu reino de amor. Pensemos nisso toda vez que as dores teimarem em fazer morada em nossa alma, ou a saudade dos amores e de lugares nos pretenderem estraçalhar o coração. Ouçamo-lo, sigamo-lo.